Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, abordando aí os últimos profetas, também classificados como profetas menores. Ao longo dessa jornada da disciplina de Panorama do Antigo Testamento, nós falamos sobre diversos temas, desde o começo lá com Gênesis, passando pelo Pentateuco, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, abordando a lei, abordando os patriarcas, falando sobre o período dos juízes, falando sobre o período onde Israel é dividida entre Reino do Sul, Reino do Norte, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, adentrando os profetas, e agora já estamos caminhando aí para o final. Antes de entrar nos últimos 3 profetas menores que nós iremos abordar nas aulas seguintes, eu vou falar um pouco sobre o contexto desses profetas menores, esses últimos profetas que são conhecidos como os profetas pós-exílio. Não que não existam outros profetas considerados como profetas pós-exílio babilônico, mas especificamente o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Alguns consideram o profeta Obadias também, mas por incertezas de datas e também levando em consideração alguns estudiosos aí desse tempo de datação do texto bíblico, nós não iremos considerar o profeta Obadias, mas o profeta Ageu, o profeta Zacarias e também o profeta Malaquias, considerados aí como profetas pós-exílicos. Esses profetas pós-exílicos ou pós-exílio é muito fácil de entender por que eles são considerados dessa forma, porque eles começam a profetizar já no finzinho do exílio do povo na Babilônia, já no caso não mais na Babilônia, mas na Pérsia, porque assim como eu vou introduzir nessa aula, a Pérsia ela derrota e domina a Babilônia através da figura de Ciro o Grande, e com isso o povo tem a liberdade, até mesmo um decreto do rei Ciro para retornar para a Palestina e assim reconstruir o seu templo, o Templo de Jerusalém. Então o contexto é um contexto importante para nós entendermos os acontecimentos, e como eu sempre falo, o objetivo do panorama do Antigo Testamento é abordar de forma breve, resumida, panorâmica. Não é um estudo teológico sobre o livro, até porque mesmo que os livros, até mesmo os profetas menores, tenham poucos capítulos, mas são livros extremamente extensos de conteúdo teologicamente falando. Então Ciro, rei da Pérsia, vai derrotar a Babilônia. Alguns estudiosos vão datar que por volta de 539 a.C. ele vai fazer essa invasão, essa derrota, né? Vai impor essa derrota à Babilônia. Ele vai decretar que os hebreus retornassem para a Palestina e que inclusive pudessem reconstruir o seu templo. Por volta de 538, então, antes de Cristo, um ano depois desse decreto do rei Ciro Grande da Pérsia, cerca de 50 mil hebreus vão retornar para a Palestina, região onde fica Israel. Quando esses judeus eles retornam com um desejo de reconstruir o templo. Vão ter sequências de acontecimento, como a reforma religiosa, como a reconstrução dos muros de Jerusalém, que fica famosa através da figura de Neemias, mas são sequências que nós iremos falar brevemente dentro dessa aula, que é uma aula, vamos dizer que é uma aula panorâmica sobre o contexto dos profetas pós-exílios. 3 profetas que eu citei no início: profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. Então, por volta de 520, já no segundo ano aí do rei Dário, Deus vai levantar 2 profetas conhecidos como profetas da teologia da restauração do templo. Por que profetas da teologia da restauração do templo? Porque a mensagem que esses profetas entregavam era sobre a restauração do Templo de Jerusalém. Qual mensagem que era essa? Sobretudo o profeta Ageu, que é conhecido por muitos como o profeta de uma só mensagem, o profeta Ageu, que é o tema da nossa próxima aula de panorama do Antigo Testamento, falando sobre os profetas menores.
a única mensagem dele era para o povo reconstruir, restaurar o templo do Senhor, o templo de Jerusalém. Já Zacarias vai se dividir um pouco entre uma mensagem de restauração, uma mensagem de uma chamada para o arrependimento e uma mensagem meio que apocalíptica, assim. O livro de Zacarias é um livro complexo de se interpretar. Por isso que quando formos falar sobre ele, vamos falar de forma panorâmica e não de forma aprofundada, que não é o objetivo do panorama do Antigo Testamento. Então esses dois eles serão levantados por Deus, tanto Ageu quanto Zacarias, para profetizar a reconstrução do templo. Vale lembrar que por volta de 585 a.C., quando a Babilônia invade Jerusalém, os babilônios vão saquear, vão incendiar, vão destruir tanto Jerusalém quanto o templo. Então o templo, já que o povo hebreu iria retornar, o templo precisava ser reconstruído, porque o templo era um monumento, até hoje, né? Representa um monumento, uma lembrança, um memorial da fé de Israel. E é a casa de Deus que Deus pediu para ser construída através de Davi, mas que veio ser construída através de Salomão. Tem todo esse contexto histórico aqui no canal. Volta algumas aulinhas aí, sobretudo lá quando nós falamos sobre contexto de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e você, 1 e 2 Reis, né, que são livros, e você vai entender um pouco melhor esse contexto que a gente deseja aí abordar. Então, por volta de 516, aí cerca de 4 aninhos depois, as obras do templo elas foram concluídas. E tem um detalhe que nós vamos falar na próxima aula do panorama do livro do profeta Ageu. Havia uma preocupação no povo, esses que retornaram do cativeiro, já não mais cativeiro simplesmente babilônico, né, porque a Pérsia veio a derrotar a Babilônia, como eu falei no início, de que esse templo ele não seria da mesma suntuosidade, da mesma grandeza do templo de Salomão, o que realmente ocorreu. Esse templo, que é chamado de segundo templo, ele não vai ter a mesma grandeza, suntuosidade, não vai ter a mesma, os mesmos revestimentos em ouro, por exemplo, do templo de Salomão. E aí, se formos para o Novo Testamento, quando vai ter, alguns chamam, né, de um terceiro templo, mas não é um terceiro templo, na verdade é uma reforma que ocorre na época de Herodes desse templo que tinha sido construído com esse retorno do povo de Israel, do povo hebreu. Templo construído, reconstruído, e aí o que a gente pensa, né? O povo de Israel agora vai seguir os mandamentos de Deus, o povo de Israel agora vai agir conforme os estatutos que Deus estabeleceu que eles deveriam seguir, porque seria algo bom para eles. Deus estabelece a lei para que o povo viesse a ter uma vida melhor, mas esse povo não obedece a Deus, esse povo não segue aquilo que Deus ele pediu, que Deus ele registrou através de Moisés, através dos profetas, através dos servos dele nas escrituras. E aí por volta de 458 mais ou menos antes de Cristo, vai surgir a figura de Esdras. Já era no reinado do famoso Artaxerxes, né, que fica até famoso no filme Os 300 de Esparta. Nesse reinado de Artaxerxes, também outro rei desse reinado da Pérsia, Esdras retorna para Israel e ele vai instaurar uma reforma religiosa. Logo na sequência vai surgir a figura de Neemias, que é muito famosa, e Neemias vai ser o líder da reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução dos muros de Jerusalém tem um significado militar, mas também tem um significado profético, da proteção que Deus daria para essa cidade agora reconstruída, nesse retorno do povo do exílio. E por último, mas não menos importante, lá por volta de 445 a.C., já beirando o que a gente vai chamar de silêncio profético, né, que alguns consideram como os 400 anos que Deus não levantou nenhum profeta para escrever nem para falar nada. Por isso que entre Antigo e Novo Testamento tem aquela página em branco, é uma representação teológica do tempo que Deus se calou, não falou nada através de
profetas. Por volta de 440, 445 a.C., vai surgir a figura do profeta Malaquias, o último profeta pós-exílio desses três que eu falei na nossa aulinha de hoje. Profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. O profeta Malaquias, por mais que dentro de muitas igrejas evangélicas, quando fala do livro do profeta Malaquias, já vem na cabeça das pessoas a questão de dízimo e oferta, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mas o foco principal do livro do profeta Malaquias não é esse. É pregar contra a infidelidade do povo de Israel. O povo de Israel retornou do cativeiro, templo reconstruído, a religiosidade do povo sendo restaurada através, sobretudo, da figura de Esdras, a governança através da figura de Zorobabel, que também é muito importante, que nós vamos falar no próximo vídeo sobre no panorama do livro do profeta Ageu, profeta Neemias com a reconstrução dos muros ali da cidade, mas o povo estava contraindo matrimônios com estrangeiros, com povos que Deus estabeleceu que eles não deveriam se relacionar, estavam vivendo uma vida de impiedade, sobretudo os sacerdotes. Porque se você for lá no capítulo 2 do profeta Malaquias, você vai observar que a maior parte daquela mensagem se referia aos sacerdotes. Eles estavam conduzindo o povo a uma vida de iniquidade. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o panorama dos profetas do período pós-exílio, profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. E nas próximas aulas nós vamos fechar o panorama do Antigo Testamento depois de um longo tempo de gravação e de estudo, para depois poder entrar em outros temas e disciplinas teológicas. Aguardo vocês!